Do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa Deus não comerás dele, nem nele tocareis, porque não morrerás. Então a serpente disse à mulher: crê, somente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus, somente até aí. Maravilhoso Deus e amado Pai. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, diante desta mensagem. Eis-me aqui, Senhor. Pai querido, fala comigo, fala com a tua igreja. Abre nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos o teu falar e guardar, Senhor, no nosso coração e saber, Papai querido, praticar no dia a dia. Pai querido, dá-nos essa graça, Papai, e abençoa, Papai, cada um que se fez presente aqui nessa noite, em nome de Jesus. A igreja podeis assentar. Glória a Deus. Aqui o inimigo, veio em forma de serpente para tentar enganar aquela mulher. E não é diferente nos dias de hoje. Mas só que nos dias de hoje, o inimigo, ele vem com coisas bonitas, com coisas maravilhosas para nós olhar e falar: não, isso aqui é muito lindo. Então o inimigo tem tentado nos desanimar dia após dia. Aquela mulher, ela deu ouvido às palavras de Satanás, porque quando Satanás se afastou dela, ela pensou: é verdade, se eu comer dessa árvore que está no meio, eu vou ganhar mais poder do que Jesus. E ali, em vez dela comer sozinha, ela ainda foi e ofereceu para o seu companheiro, e seu companheiro também comeu. E ali, naquele instante que eles comeram daquela árvore, eles se sentiram nus. Porque até naquele momento, eles nem usavam roupa e não se sentia que estava nu, E no momento que eles comeram, eles sentiram vergonha, eles viram que ele estava nu. E tentaram esconder dos olhos de Jesus. Mas da presença de Deus, do olhar de Deus, nós não escondemos. Nós podemos praticar coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins nós podemos pensar que o nosso Deus não vai ver, mas o nosso Deus, Ele vê, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensamento, tudo Deus sabe de nós. Não adianta nós tentar esconder as coisas de Deus. Às vezes nós podemos até esconder do pastor e da pastora, mas do olhar do Senhor Jesus Cristo nós não conseguimos esconder. Por isso que nós temos que sempre estar vigiando, porque aquela mulher, ela foi tentada por Satanás, mas ela não vigiou. Ela achou que aquela fruta era muito maravilhosa, era muito gostosa. Aí ela então deu aquele desejo de experimentar daquela fruta que Deus falou. Deus fala para nós: meu filho, não faça isso. Na mesma hora nós estamos fazendo aquilo. O Espírito Santo, ele nos acusa quando nós fazemos coisas que não é do agrado do Senhor. Mas às vezes nós fazemos. Mas nas mesma hora que nós fizermos aquelas coisas que o Espírito Santo de Deus não se agrada, nós sentimos, na hora que nós fazemos, nós sentimos que fizemos algo de errado. Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que humilhar na presença do Senhor para que Ele venha perdoar. Mas nós temos que pedir para o nosso Deus perdoar e nós não voltar a fazer o mesmo erro. Porque nós temos, Deus perdoa, mas Ele perdoa para nós não conseguir, não fazer aquela mesma coisa, não entrar em contradição com aquele mesmo erro. Aqui em Lucas 4, Jesus foi tentado 40 dias pelo diabo. Se Jesus estava ali no monte, jejuando 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Imagina nós no dia de hoje.
Ele foi tentado, mas ele viu que era Satanás e ele então repreendeu. Por isso que nós temos o poder e a autoridade de repreender quando é coisas más na nossa vida. Deus nos deu o poder e a autoridade para nós repreender, não para nós fazer, não para nós cairmos naquele delito que não é do agrado do Senhor. Ananias também, ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou na mente de Ananias, porque ele tinha uma fazenda, e ali ele vendeu aquela fazenda por um preço. Aí então, ele conversou com a sua companheira para chegar lá e dar menos de oferta para o Senhor. Chegou na casa do Senhor e disse: eu vendi a fazenda por tanto, e vou dar tanto de ajuda na igreja. Mas aquele homem, ele não sabia que Pedro já sabia que ele estava mentindo, porque tinha o dom da revelação. Então Deus revelou para ele que ele estava mentindo. Glória a Deus. E no mesmo instante ele caiu o rosto em terra, porque o inimigo usou a mente dele e o coração dele, e ele caiu em contradição. Por isso que nós não podemos cair em contradição. Nós temos que estar sempre policiando a nossa mente para nós não cair em tentação. Glória a Deus. Aqui em Efésios 6:10 também disse assim, 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por isso que nós temos que estar sempre em oração, sempre nos revestindo de oração, de louvor, para quando chegar as astutas ciladas do diabo, nós estar revestido, para que Deus possa nos dar o dom, para nós ver que aquilo ali é uma armação de Satanás. Por isso que Deus fala, nós temos que estar com o capacete da salvação. O capacete da salvação significa a oração, para que nós possamos resistir os dias maus, porque de hoje em diante, os dias que virá é mais mal cada dia que virá, porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Vai vir uma doença mais forte do que essa que já passou, que os médicos não vão nem dar conta de saber o que significa aquilo, mas tudo vai ser pela permissão do Senhor, para ver se o homem olha para cima e sabe que o Senhor é Deus, e sabe que o Senhor é que está no domínio deste mundo. Mas antes de chegar uma doença, eles já inventaram até um nome para aquela doença. Mas Deus está voltando, igreja. E cada dia que passa, Ele está mostrando para nós que Ele está às portas. Nós não podemos temer. Nós temos que buscar de Deus para Ele nos ajudar a preparar para nós entrarmos no reino celestial. Porque se nós pedir misericórdia, nós não queremos que aconteça o que está aqui na Bíblia. E tudo já se aconteceu praticamente. Quase todas as coisas que está escrito aqui já aconteceu. Por isso que nós temos que buscar de Deus o dom do discernimento. Não deixar o inimigo usar o nosso coração e a nossa mente. Porque ele vem com pratos bonitos. Ele vem com coisas boas para nós pensar que é tudo bem. Mas não é tudo bem, porque o inimigo também, ele conhece a Bíblia de cor e salteado, só que ele não obedece. Aí ele fica tentando fazer nós desanimar. Se nós pensamos em ler a Bíblia, ele coloca na nossa mente: não, daqui mais a pouco você lê, mais tarde você lê. Aí nós pensamos assim e fazemos. E ali é Ele que está trabalhando na nossa mente, para nós não ler a Bíblia, para nós não cantar naquela hora, para nós não levantar de madrugada, para nós não louvar o Senhor na madrugada. Ele coloca aquele sono profundo para que nós não conseguimos nem se levantar da cama, porque isso já tem acontecido comigo. Eu prego para mim mesma, porque isso muitas vezes já aconteceu comigo, mas eu tenho vezes que eu desterro os pés e levanto, mas tem umas 2 vezes
que eu não estou conseguindo levantar, mas eu estou pedindo a misericórdia de Deus. Mas o nosso Deus falou agora há pouco que as portas estão abertas por enquanto, porque vai chegar um dia que Ele vai fechar. Aí eu vou ter todo o tempo, né? Vamos ver se eu vou buscar o Senhor de corpo e alma, porque primeiro nós temos que passar na prova para nós ser aprovado lá na frente. O aluno, ele estuda até para ele passar no concurso, numa prova. Mesmo assim somos nós. O nosso Deus nos prova para que nós possamos passar pelaquela prova, ali lá na frente, cantar o hino da vitória. É isso, igreja, que eu falo. Vamos buscar o Senhor. Vamos pedir do Senhor o dom do discernimento, o dom do entendimento, para nós saber discernir quando é Deus que está falando e o inimigo que está falando na nossa mente, porque Deus, Ele nos dá esse discernimento. Nós entendemos quando é o Senhor e quando não é o Senhor, mas nós temos que buscar do nosso Deus, porque Ele dá para a sua igreja. É somente essas palavras que eu vou dizer essa noite. Convido a amada igreja que por